Oi, pessoal, então a gente vai estar retomando o conteúdo que a gente vinha trabalhando até então, tá? E hoje a gente vai continuar na parte de cartografia, e hoje a gente vai trabalhar com a questão dos elementos de um mapa, tá? Então, para que a gente tenha um mapa, esse mapa ele precisa ter alguns elementos, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai precisar da apostila. A gente ainda está trabalhando com o volume 1 e vocês vão fazer a leitura da apostila nas páginas 42 a 46. Recomendo também vocês estarem aí com um caderno para fazer algumas texto, o marcador de texto, lápis, borracha e as canetas para vocês poderem fazer as atividades. Primeiro a gente precisa relembrar o que são os mapas, tá? Então os mapas eles são representações gráficas da superfície terrestre, que servem para localizar, orientar e informar. Esses mapas eles apresentam alguns elementos, tá? Todos os mapas eles têm 5 elementos básicos. Quais são esses? Esses elementos básicos, primeiro, são o título, segundo, a legenda, terceiro, a orientação, quarto, a fonte e quinto, a escala. Todos esses elementos são muito importantes para que você tenha um mapa, certo? Porém, alguns deles são mais importantes que outros, tá? Então a gente poderia destacar aqui a questão do título, tá? Então todos os mapas têm que ter um título e o título do mapa vai informar o local, a área ou o tema representado no mapa. Então o título vai trazer a informação sobre o que aquele mapa está tratando, tá? Associado ao título a gente vai ter sempre uma legenda. A legenda é um conjunto de símbolos e cores que representam as informações que são mostradas no mapa. Além da legenda, a gente vai ter também a orientação. Em geral, a orientação ela é dada pela Rosa dos Ventos, tá? E essa Rosa dos Ventos ela vai ajudar a gente a determinar qual é o ponto norte do mapa, tá? Por quê? Porque associando o mapa a uma bússola, eu consigo me localizar em qualquer ponto da superfície terrestre apenas com um mapa e uma bússola, tá? O quarto item aqui é a fonte. A fonte nada mais é de onde você retirou as informações para construir aquele mapa. Essas informações podem vir, por exemplo, de uma pesquisa que você fez, perguntou para as pessoas e construiu aquele mapa, ou então a partir de imagens de satélite, fotografias aéreas. Tudo isso são fontes das quais a gente retirou as informações para construir o mapa, tá? E o último e talvez o mais importante elemento de um mapa é a escala, tá? A escala ela vai indicar quantas vezes algum objeto da realidade foi reduzido para que a gente conseguisse colocar ele no mapa. Então, por exemplo, para que eu faça um planisfério, que é um mapa do mundo, eu preciso reduzir o tamanho da Terra para que a Terra caiba no mapa, certo? Porque se eu fosse ter um mapa em escala real, ou seja, do tamanho que é a Terra, eu teria um mapa gigantesco, tá? Então eu preciso fazer essa redução e essa redução é dada pela escala. Nessa imagem aqui que vocês têm lá na página 42, ele está indicando exatamente quais são cada um desses elementos do mapa, tá? Então aqui a gente tem primeiro o título. Então nesse exemplo aqui do mapa, o título do mapa é Brasil Divisão Política, certo? O segundo item aqui é a legenda, tá? Nessa nossa legenda, ele está indicando 4 coisas aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem a indicação da capital federal e a capital federal é mostrada com uma estrelinha, certo? Se eu olhar no mapa, eu vou procurar o mesmo símbolo de estrela que vai indicar qual é a capital federal. Então, se eu procurar aqui no mapa, eu vou ver que Brasília é a capital federal. Então, pelas informações que eu tenho no mapa e pelas informações que eu tenho na legenda, eu consigo fazer a leitura do mapa, certo? O segundo item da legenda é a capital estadual. Como eu tenho mais de uma capital estadual representada no mapa, todas elas são representadas pelo mesmo símbolo, tá? Que é essa bolinha preta, tá?
Além desses dois símbolos em pontos, a gente tem os símbolos em linhas, que é limite internacional, que a gente pode ver aqui, ó, que é essa linha mais escura que faz o limite entre os países. Então a gente pode ver aqui, ó, na fronteira com o Brasil com os outros países, na fronteira da Bolívia com os outros países, a gente tem o limite internacional. E o último item da legenda é o limite estadual, que a gente pode ver nos estados brasileiros, que a divisa, ou seja, onde os estados se encontram, esse limite a linha é menos escura, ela é mais fraquinha, certo? Se comparado com o limite internacional. Então, a legenda vai trazer de forma resumida todos os elementos que eu vou ter no mapa, e a legenda vai ajudar a gente a fazer a leitura do mapa, tá? O terceiro item lá que a gente colocou é a orientação, e como eu falei, a orientação é dada pela rosa dos ventos e vai indicar o ponto norte do planeta. Então, se eu pegasse uma bússola e esse mapa, eu vou conseguir saber para que lado o mapa está apontando para o norte, tá? Com a ajuda da bússola, porque eu tenho a orientação aqui. Outro item aqui é a fonte, ou seja, da onde as informações foram retiradas, e no caso desse mapa, a fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? E esse mapa foi retirado do Atlas Geográfico Escolar do ano de 2016. Então essa é a fonte desse mapa, ou seja, da onde as informações que foram usadas para construir esse mapa foram retiradas. E por último, a escala. Como eu disse, a escala vai indicar quantas vezes algo foi reduzido para caber no mapa, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem dois tipos de escala. Esse que é uma divisão e esse que é uma reguinha, tá? Esse que é uma divisão vai mostrar com exatidão quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Então, para eu construir esse mapa aqui do Brasil e pegar o Brasil inteiro do tamanho que ele é, reduzir para ele caber no mapa, o Brasil foi reduzido 45 milhões de vezes. Então, esse mapa está representando o Brasil 45 milhões de vezes menor do que ele é na realidade, tá? Então, é isso que a legenda vai indicar. A gente vai ver agora cada um dos itens em separado. Então, o primeiro item aqui é o título, tá? E como eu falei, o título ele vai indicar sobre o que o mapa está tratando. Então, aqui eu coloquei vários exemplos de títulos de mapas. Então, a gente tem lá, lendo o título desse mapa aqui, América do Norte Físico, eu sei que esse mapa vai tratar sobre aspectos do continente norte-americano, certo? Sobre os aspectos físicos. Então ele vai mostrar o relevo, a hidrografia, a vegetação da América do Norte. Se eu pego esse mapinha aqui, relevo, o que ele vai mostrar? O relevo. Nesse caso tem o Brasil do lado, então provavelmente o mapa é sobre o relevo do Brasil. Se eu pego outro exemplo aqui de título, divisão dos continentes. O que esse mapa vai mostrar? A divisão dos continentes. Então, provavelmente, nesse mapa, eu tenho o globo, certo? E cada um dos 6 continentes, destacados no mapa. O item seguinte é a legenda. Como a gente pode ver por esse exemplo aqui, a legenda pode ser de vários tipos. A gente vai ter lá legendas em formas de setas, em formas de linhas, em forma de áreas, em forma de círculos, tá? E a legenda, como a gente colocou antes, vai ser um resumo de tudo aquilo que a gente vai conseguir observar no mapa, tá? Então, a legenda serve para isso, para a gente poder reconhecer no mapa aquilo que está sendo mostrado. Então, se eu pego esse exemplo aqui, tipos de clima, então esse mapa é um mapa de clima, certo? Se eu quero saber no mapa qual é o clima equatorial, eu não vou escrever lá no mapa em cada ponto onde tem clima equatorial. Eu vou pintar a área que tem clima equatorial de vermelho. E aí, olhando na legenda, eu vou saber quais são as áreas que tem clima equatorial, ou então quais são as áreas que tem clima frio, por exemplo, só pela legenda. Então, a legenda é um resumo das informações que eu vou ter no mapa, para que eu não precise colocar todas essas informações no mapa. Por quê? Se eu colocar todas as informações no mapa, o mapa vai acabar ficando poluído, ou seja, com muita informação. O próximo item ainda refere-se à legenda. A legenda, ela passa por um processo chamado de convenções cartográficas. O que são as convenções cartográficas? Então, como a gente tem mais de 200 países no mundo, para que cada país não tivesse um tipo diferente de mapa, os países entraram em um acordo, tá?
para facilitar a construção dos mapas. Então tem vários aspectos nos mapas que são iguais para todos os países. Então se eu pego um mapa lá dos Estados Unidos, eu consigo ler ele, porque as informações que vão estar registradas naquele mapa seguem um padrão internacional, que é definido por essas convenções cartográficas, tá? Então, um mapa que é produzido na China é igual ao mapa que é produzido nos Estados Unidos, que é igual ao mapa que é produzido no Brasil, que é igual ao mapa que é produzido na África do Sul, por exemplo, tá? Então, existem algumas pequenas diferenças entre os mapas nos países, tá? Mas a maior parte dos mapas segue a essa questão das convenções internacionais. Então, essas convenções internacionais, elas estão relacionadas aos símbolos que eu vou colocar no mapa, em relação às cores que eu vou colocar no mapa, tá? Tudo isso é feito por convenções. Então, para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga ler os mapas de forma clara, tá? Um exemplo de como as convenções cartográficas são aplicadas está aqui nessa imagem, tá? Então, nessa imagem ele está mostrando que foi mapeado uma montanha, certo? Para eu poder registrar as diferentes altitudes no mapa, eu preciso utilizar isso em forma de cores diferentes, tá? Então, como a gente pode ver aqui, o ponto mais baixo da montanha, que vai de 0 a 100 metros, é registrado na cor verde escura, certo? O segundo patamar, que é um pouco mais elevado, que registra entre 100 e 200 metros, está sendo registrado numa cor mais verde, verde mais claro. E assim por diante até eu chegar no ponto mais alto dessa montanha, que tem 450 metros, que está sendo mostrada na cor vermelha, tá? Então, isso aqui é uma convenção. Para que, quando eu for fazer mapas de relevo, eu preciso indicar no mapa as altitudes, e as altitudes elas são mostradas seguindo o mesmo padrão de cor. Essas cores são chamadas de cores hipossométricas. Então, todos os mapas de relevo que vão mostrar altitudes no mundo vão seguir essas mesmas cores, sendo cores mais frias para as regiões mais baixas. Então, ela começa sempre no azul, vai para o verde, amarelo, laranja, vermelho, marrom e branco para os pontos mais altos. Essas cores são sempre as mesmas utilizadas em todos os mapas de altitudes, tá? Isso facilita a leitura por qualquer pessoa. Em relação às convenções, a gente convenciona também os símbolos em pontos, tá? Então, quando eu for colocar na legenda, se eu quero identificar uma capital de estado, em todos os mapas que mostram capitais de estado, a capital do estado vai ser mostrado com esse símbolo aqui, que é uma bolinha branca com uma bolinha preta no meio, tá? Se eu quero indicar, por exemplo, o ponto mais alto de uma montanha, eu vou colocar lá pico, certo? E o pico é mostrado como sendo um triângulo preto voltado para cima. Se eu quero indicar um porto, eu vou ter um barquinho, tá? Então, os símbolos em pontos, eles são utilizados para marcar pontos específicos no mapa, certo? E eles vão ser sempre os mesmos símbolos para todos os mapas. Da mesma maneira, eu vou ter lá os símbolos em linhas, tá? Então, se eu quero indicar, por exemplo, uma ferrovia... Não tem ferrovia aqui. Uma ferrovia, eu vou indicar a ferrovia com essa linha vermelha, com esses pontinhos em vermelho do lado. Em todos os mapas que eu tiver ferrovias, a ferrovia vai ser mostrada dessa maneira. Ou então, se eu quero registrar um rio, o rio vai ter exatamente essa mesma configuração em todos os mapas. Vai ser uma linha azul com linhas ramificadas ao lado. E por último, a gente tem os símbolos em áreas. Os símbolos em áreas, eles também vão seguir padrões, tá? Então, se eu tenho uma área lá de floresta, eu preciso indicar essa área de floresta, que é uma área, então ele vai pegar uma área grande, eu vou registrar esse símbolo como um quadradinho verde. Por quê? Porque as florestas são verdes. Se eu quero mostrar uma pastagem, eu vou registrar esse símbolo como essa área com uma cor amarela. Então, os símbolos em área eles vão indicar as partes mais que tenha mais área abrangida no mapa. Ok? Com isso a gente finaliza a questão das convenções e a gente vai para a orientação. Como eu coloquei, a orientação ela é registrada sempre com o uso da rosa dos ventos.
tá? Essa roda dos ventos pode ser uma roda dos ventos completa, com a indicação dos 4 pontos cardeais, ou então apenas uma seta com a indicação do norte, tá? O que eu preciso entender na orientação é que é essencial que eu indique ou o ponto ao norte ou o ponto ao sul. Por quê? Porque eu indicando o norte, eu vou saber com o uso da bússola onde é o norte, e se eu indicar o sul, eu também vou saber, sabendo que o sul está no ponto oposto ao norte. Então eu posso indicar tanto o norte quanto o sul, mas é muito mais usual a gente ver a indicação do ponto cardeal norte. O nosso próximo item é a escala, tá? Mas eu vou fechar o vídeo por aqui e a parte da escala eu vou fazer em um segundo vídeo, tá, pessoal? Por enquanto a gente finaliza aqui e eu volto na sequência com um vídeo sobre escala.